E era para estar aqui. Aonde que está? Acho que é isso aqui. Isso, esse mesmo. Todo mundo vê na tela cor-de-rosinha aí? Sim, estamos vendo. Tô Beleza. vendo. Ó, Sim. então, agora eu só tô com a tela rosa aqui na minha cara, aqui, então, aquele horário que você, se precisar falar alguma coisa, né, abre o áudio aí e pergunta. Beleza? Então, a gente vai falar sobre angelologia, tá? Mais uma vez, eu repito, mantendo o radical, né, ângelos, a gente vai falar sobre isso. Aqui eu trago uma imagem de uma carta do tarô, de um dos tarô, tem, acho que sei lá, já perdi a conta de quantos tarô de anjo existe por aí, né? E essa é uma das cartas de um dos tarôs, é o terceira lâmina, né, desse tarô em específico, e ela traz aqui algumas referências. Então, assim, via de regra, a maioria dessas entidades, desses anjos, santos, seres, alados, sei lá, o nome que vocês quiserem dar, são normalmente representados por alguma figura bem, assim, agradável à nossa visão, com requintes, né, de divindade, como o caso da auréola sobre a cabeça, ou esse manto dourado, né, sobre os chakras superiores e tal, 4 asas, ou 2 pares de asas, 99% são assim, e nessa figura, a gente tem 4 espécies de roda, né? Como se fosse daquelas carruagens e tal. Essa lâmina, né? Dentro do tarô, ela faz alusão exatamente àquela época lá de Enoque, quando ele foi arrebatado, e as carruagens de fogo e tarará. Então, basicamente, tem referência para isso. E a representação, né, dessa carta, dessa lâmina, né, dentro desse tipo de tarô, ela traz aquela questão de que, assim, como vocês veem, as rodas estão pegando fogo, e a figura está com o olhar, né, a face, levemente voltada para o lado esquerdo. E isso representa que a figura, a mensagem dessa figura é algo que irá demorar para acontecer. Ela está olhando para o passado, ela está olhando para o momento é, de início, né, do processo, exatamente porque a gente sempre vê as lâminas, né, refletidas, o contexto dessas culturas mais antigas, como é o caso dessa, é, é sempre da direita para a esquerda, né? Então, como ela está olhando para o início, no nosso caso aqui, ela aparenta estar olhando para o lado esquerdo dela, sempre olhando à nossa direita, dizendo que vai demorar, seja lá o que for, dentro do contexto ali da tiragem do tarô, ela está dizendo que o que ela representa, né? O que essa figura representa, vai demorar um pouco. E é sobre esse demorar que eu acho que vale a pena a gente já, nesse primeiro encontro, começar a desmistificar um pouquinho essa questão de temporalidade. É, a figura, né, seja ela anjo, arcanjo, Deva, Mahadeva, Amarraspada, né, cada cultura tem lá o Trimurti, Triverde, cada cultura, santo, é, orixá, cada cultura, né, escolheu uma nomenclatura, como a gente estava falando, no caso da mandioca, cada uma dessas culturas mais antigas escolheu um nome, né, um rótulo, um título, definindo o que aquela figura representa dentro daquela cultura. E a minha proposta, o meu propósito principal é trazer essas culturas, as mais antigas, né, a busca pela informação que eu fui colhendo aí durante essa minha jornada,
que deu início para esse assunto específico, deu início em 79. Eu comecei com outras pesquisas em 72, né, com os 12 anos, foi quando eu conheci a Cabala e comecei o estudo da Cabala. De todas as cabalas, né, são 7 linhas definidas, né, de interpretação cabalística, assim como tem as 7 linhas dentro do conceito do espiritismo, né, da cultura Yorubá, Jeje, Nagô e Ewa, né, que são as culturas que a gente também vai olhar, também vai tentar entender. E eu, como um bom virginiano, o que eu fiz? Eu fui atrás de saber, né? Eu fui atrás de pesquisar e tentar saber que diacho que era aquilo. Ouvi falar disso, ouvi falar daquilo outro e tal. Então, né, esse negócio de ouvir falar ficou para mim assim um vazio, e aí eu fui atrás de pesquisa. A minha, talvez, vantagem é que eu sou da época em que a gente fazia pesquisa mesmo em biblioteca, não tinha esse negócio de internet, não tinha nada disso. É, e aí você tinha que se virar e fazer pesquisa, pegar livros, enciclopédias, livros, inclusive em outras línguas, né, porque não havia muitas informações traduzidas para nossa língua, para o nosso idioma, e aí pega daqui, pergunta dali, ajuda daqui, de lá, recebi grandes apoio, né, grandes pessoas me auxiliaram nessa busca, nessa montagem aí dessa coxa de retalhos. E aí, a proposta nesses encontros é a gente discorrer a respeito disso. E lógico que uma das coisas que eu considero super importante é que toda vez que a gente fala de algo chamado, dito esotérico, né, algo extra curricular, por assim dizer, a gente cai na teia, né, nessa teia meio maligna da crendice, né? E aí eu também vou trazer para vocês essa coisa de jogar limpo, escancarado, sem nenhum tipo de assim, supressão, né? Vai ser tudo rasgado, verbo rasgado, do jeito que está, da forma como está escrito, da forma como está documentado, sem pôr nem tirar, e aí sim propor, né, para cada um desses assuntos, cada uma dessas linhas de visão, o debate, né? E aí? O que você sentiu? Como é que é? Você entendeu? Não entendeu? O que a gente pode fazer? Tá? É sempre nessa busca de confirmar para nós mesmos, né, a existência ou não dessas divindades, dessas figuras. Eu confesso que eu teria vários e vários exemplos para dar, né? Eu tenho bastante, estou nessa estrada, como eu disse, faz tempo, então tenho aí bastante referências para apresentar. Mas uma das coisas que a vida também me ensinou é que pode ter acontecido, ou ter dado certo, ou ter manifestado para mim, mas de repente, em algum momento, para vocês, não, pode ser que não dê certo e tal. Então é por isso que a proposta é a gente jogar para esse lugar, tá bom? O negócio tá difícil aqui. Ei, Rosane, eita, nós, quanta gente boa. É, então, vamos lá. Então, viram, né, tem uma mensagem e tal, aí eu não vou ficar interpretando a carta aqui, até porque não é a ideia, né, não estamos falando de tarô, mas ela traz aqui as referências, né, a gente tem os 4 seres sagrados aí no centro de cada roda, então tem água, terra, fogo e ar, não só o fogo, né, que envolve a roda, tem todo um contexto. É, se eu de fato fosse, né, interpretar, aí sim a gente ia
para aquele lugar de tipo, ó, a carta significa isso, está dizendo isso, a mensagem é essa, e bababá. Tá? Aí fala da roupa, fala da posição, de como é, de como não é. Tá? Tarô não é só a mensagem específica, tarô é muito mais que isso. Bom, aqui eu trago algumas figuras de muita gente, né, deve conhecer, já deve ter, inclusive, contato ou ter ouvido falar sobre os grandes mestres ascensos, né, toda a cultura ascensionada, e aí estão os sete seres que nos maior, né, com maior evidência na maioria das literaturas, a gente pode encontrar, né? Então, a gente tem mestre Lanto, mestre Elmoria, a gente tem mestra Rovena, Serapis Bey, mestre Larion, mestre Lanada e mestre Saint-Germain. A gente também tem esse lado. Pô, peraí, é um irmão ascensionado que traz uma informação muito importante, porque quem tem referência com um desses raios, né, e todos nós temos, todos nós sem exceção, com no mínimo um, e na maioria dos casos com dois raios, cada um de nós, e aí, durante o curso, a proposta é eu demonstrar para vocês, a gente debater com vocês, né? Os aspectos individuais, pessoais de você, porque todo curso, né, dito holístico, esotérico, é, antes de qualquer coisa, uma autoajuda, né? Então, se funcionar para mim, aí traz veracidade para a minha existência, então também posso verificar a funcionalidade disso com outras pessoas, e aí a coisa começa a ganhar vulto, né? Fazer aí diferença para a gente. Então, a busca vai ser sempre direcionando vocês, né, as pessoas que escolherem essa jornada, né, compartilhada aí dentro da proposta desse curso, para que a gente possa, sei lá, né, ó, eu sou assim, eu sou assado e tal. Então, para resumir, só trazer bem resumidamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou propor para vocês agora, já de cara, um pequeno debate. Tudo isso que eu vou falar, isso é entregue para todos vocês, para todas as pessoas que queiram participar do curso, né? Eu faço toda essa análise, toda essa pesquisa e entrego para a pessoa, né? Eu mando para a pessoa porque eu acredito seja legal saber, né? Que nem todos nós, por exemplo, tem gente que gosta dos signos, tem gente que gosta da numerologia, eu particularmente gosto de tudo, então é sempre importante saber, né? Ter essas referências, tá? Então, só a título de exemplo, olha só que louco. Por que do curso? Qual é a razão do curso? Como eu disse, eu desde muito pequeno tenho essas dúvidas, né, essas questões que me fizeram sair mundo afora e até buscando, né, respostas. Passei por várias sendas, várias comunidades, né, conheço vários caminhos aí que eu segui, mas buscando respostas, em algumas eu achei respostas, né, encontrei respostas absolutamente maravilhosas, em outras nem tanto, né, um negócio assim não deu muito certo, e na maioria delas, mesmo nas que deram ou não deram certo, na maioria delas eu achei que foi mais pergunta, né, então essa é a parte legal, né, que eu entendo. Então, assim, Marco Antônio, eu nasci no dia 31 de agosto de 1960, e por ter nascido nessa data, dentro do conceito cabalístico, né, dentro da ótica cabalística, da astrologia cabalística, eu tenho como santo anjo guardião, né, o nome é Sag, né, santo anjo guardião, perdão, o 19º gênio cabalístico, né, amado Leuviar, Lamed Vav Vav, que está, né, dentro, ele compõe os 8 tronos, né, que é a hóstia angelical, referente a essa esfera, né, a terceira esfera da árvore da vida, tá? E a esfera como um todo, ou seja, tronos,
tem a regência de um arcanjo maravilhoso, né, com o nome Safkiel. Só que, essa é a parte louca, né? Eu nasci no dia 31/8 de 1960, e por conta né, da pesquisa lá dentro do conceito cabalístico, o anjo que está na Terra esse dia, o dia inteiro, eles estão, todos eles, né, durante 5 dias, na nossa companhia, mas eu nasci às 8h30, um pouco antes das 8h30, e a regência desse horário é do 26º gênio. Então, eu também tenho ligação com o 26º gênio, né, que já é uma esfera chamada Reset, que é outra esfera, é outra, né, são dominações e tal. E tem a regência de Sadkiel, e não Safkiel. Então, já começa a misturar aí, porque, peraí, eu tenho um santo anjo guardião, tenho o príncipe regente, mas eu tenho outro santo anjo guardião também, que tem influência, tem evidência na minha vida, ou no meu nascimento, e aí tem outro arcanjo, né, outro príncipe regente, outra esfera, outra ideia. E aí já começou a pesquisa, foi por onde eu comecei a pesquisar tudo isso. Não bastasse isso, o signo de Virgem tem a regência do amado arcanjo Rafael, né? A energia de Mercúrio, como astro regente, mas, né, a figura de Rafael. Só que Rafael está lá na esfera Tifaré, que é outra esfera da arte, né? São 10 esferas, 11, se a gente considerar a Date, mas são as 10 principais. Aí eu também tenho ligação com Tifaré. Aí o negócio começa a tomar um vulto, né? E acaba trazendo um certo desconforto. Aí, lógico, vamos pesquisar e fazendo lá a tal da carta natal. O ascendente ele é calculado sempre na data, né, do seu nascimento, no horário em que você nasce, por isso que o horário é importante para a astrologia, mas assim, depende de qual casa o Sol está, né, naquele momento em que você nasceu. E no meu caso, né, especificamente, eu tenho a energia de ter nascido com o Sol em Leão, e por conta o Sol nasce às 6 da manhã, é um cálculo, né, de efemérides e tal, isso varia, não é específico, né, exato, mas está dentro do que é aceitável. E como o Leão, né, o Sol estava no signo de Leão, o signo seguinte, né, precisa de 2 em 2 horas, vai mudando a casa, né, de regência, e a próxima casa depois da casa de Leão é a própria casa de Virgem. Então, além de ser Virgem, também tem o ascendente em Virgem. Mas, né, tem um outro cálculo aí, eu andei fazendo uns cálculos doidos aí, e trouxe aí uma referência sobre. Por isso que eu também não fico muito bitolado com isso. É isso aqui, tá? Porque eu já tenho estudos, já fiz outros, né? Outras cartas natais aí, outras pesquisas, e eu já arrumei uns 4 ascendentes, né? Então, um era Escorpião, o outro era Libra. Então, um deles aí deve ser o ascendente, mas se não, eu não sei qual é, o legal é eu me alinhar, né? Eu trazer um pouco do entendimento de cada um deles para saber o que fazer, como me comportar com isso. E indo aí já para a linha mais espírita, né? Para o lado do espiritismo, que a gente chama de Umbanda, Candomblé e essas, né? A gente tem Paulo Santo, Tambor de Mina, né? E eu frequentei todos esses lugares, eu fui pesquisar tudo isso para não ficar sem resposta. Acabei, de fato, em alguns lugares ficando sem resposta e, em alguns casos, como eu disse, arrumei mais pergunta ainda. Mas, vamos lá, indo para essa linha, eu também descobri que eu tenho uma regência por conta da data do nascimento, né? Se a gente somar os valores, os números,
de forma a chegar a uma unidade, eu vou chegar ao final, uma unidade, mas dentro de um contexto, né, que vai de 21 até 34. Isso aí depois, durante o curso, eu explico mais detalhadamente. Agora é só para trazer referência, que é a figura do trono feminino da fé, né, que no sincretismo, aí, com essas religiões aí, tem ligação com o Logunã ou Oiá do Tempo, como é conhecida. Yorubá, Jeje, depende de como, qual cultura eu escolho para cultuar. Só que no dia 31 de agosto de 1960, era uma quarta-feira. E aí, na quarta-feira, Oiá do Tempo, né? Logunã como madrinha, vai, né? Se eu puder falar, né? O trono feminino da fé. Mas aí eu nasci na quarta-feira, né? Porque era o dia 31/8, era uma quarta-feira. E na quarta-feira a regência é de Xangô, de Iaçã e Iobá, né? Depende, de novo, de qual cultura. Jeje, Yorubá, Nagô, Ewa, são várias culturas que ocupam o mesmo espaço. E aí, além de ter a relação com a energia do meu nascimento, né, do zodíaco, eu tenho mais isso tudo para acrescer na minha pesquisa, né? Quem é, como é, para que é e tudo mais. E, olhando pela ótica Asatru, né, chamada cultura nórdica, né, de uma forma resumida, eu estou falando da figura de Odin, que é o regente da quarta-feira. E aí Odin tem todo um contexto, então eu devo ter alguma ligação e eu vou pesquisar para tentar entender, interpretar algumas coisas que ocorrem na minha vida para também direcionar o que eu posso evitar, o que eu posso melhorar. Aí eu conheci uma cultura chamada xamanismo, maravilhosa, né? Estudei bastante isso, adoro, amo de paixão. E dentro dessa cultura, a gente tem um signo zodiacal chamado, né, de indígena. E nessa cultura básica, né, principalmente dos mais antigos, né, a gente está falando Navarro, a gente está falando de Apaches, Cherokee, é uma cultura bem antiga. E nessa linha, a gente também tem uma referência, né? Então, a gente tem o signo que rege um período, a data é diferente do zodíaco é, gregoriano, mas está dentro do propósito. Então, lá eu tenho uma referência, né, com um urso pardo. E aí, o que que representa, o que que traz de energia e tal, então eu vou acumulando, vou agregando dentro da minha essência, né, aquilo que serve eu vou potencializar, aquilo que não é lá muito bom, que a gente chama de sombra, eu tento minimizar, mas se eu não tivesse esse conhecimento, eu não teria como, né, fazer esse peneirar, né, esse separar joio do trigo, ou fazer essa depuração. Só que eu também não fiquei quieto, porque eu amo a cultura védica, né? Sou apaixonado. Acho que foi uma das melhores pesquisas que eu fiz, me dedico até hoje à leitura dos Upanishads, a interpretação, o entendimento. Eu leio muito a cultura védica, que é chamada hindu, né? Para facilitar, mas a védica é a origem, né? A nascença, e aí eu tenho lá um signo que é chamado Shinmaha, né? Que é o nome do signo na cultura védica. Aí também tem todo um enredo, todo um propósito. Algumas coisas batem, algumas coisas são bem parecidas, mas outras trazem, acho que um agregar, né? Um somar aquilo tudo que já existia. E aí, lógico, né, como um bom virginiano, tem o tal do horóscopo chinês. Então, vamos pesquisar que diacho é que acontece lá no tal do horóscopo chinês. E eu descobri que eu tenho, né, no zodíaco chinês, na astrologia chinesa, eu tenho referência com o rato, né? O rato é o regente do ano de 1960. E aí, né, por conta
do processo dos Lapchung, lá, que é uma conta que faz com as luas lá, a gente descobre se é pelo dia as contas corretas, né, do seu nascimento, você sabe se é de metal, de fogo, de água, de terra. E o meu caso, eu sou um rato de metal. Perdão. Porque assim, tem rato de metal, rato de fogo, rato de terra e tal. No ano de 1960, a regência elemental era de metal. Aí, em outro ano em que ocorre, né, o rato, é a cada 12 anos, então, em 73, a regência era na sequência, né, dos 5 elementos, quem nasceu em 73 é um rato já de água, né, que é o próximo elemento que vem depois. Mas eu, no caso, né, um rato de metal. Mas é aquela história, né? A gente tem essa coisa de acrescentar informações. Eu nasci às 8h30, perto disso, 8h27, e esse horário tem regência do dragão, né? E aí eu tenho um ascendente zodiacal chinês relacionado com o dragão. Então, qual que é, o que que isso traz, qual é a referência e tudo mais. E, como eu disse, né, por conta de eu ter nascido no dia 31/8/1960, somando os algarismos e reduzindo aí sim a uma unidade, eu tenho relação direta com o mestre ascenso, né, o Moria, que é o guardião do primeiro raio, raio azul, né, que é o raio do poder e da ação, porque a soma toda dá um 28, que vira um número 10 que vira 1, tá? E também, mais uma vez, outra confusão, por quê? Mas eu nasci numa quarta-feira, e a regência da quarta-feira é do quarto raio, que é o raio branco, é o raio da evolução e da beleza. Então, só para fazer uma pesquisa pequenininha, para quer saber quem eu sou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, todo aquele processo, eu juntei tudo isso, fiz tudo uma espécie de suco, né, peneirado lá, trabalhado, para poder chegar no resultado de saber quem eu sou, o que que eu quero, qual é o meu propósito, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar em mim, o que eu posso fazer de melhor para os meus irmãos e irmãs, o que que eu não devo aprofundar, né? O que que eu não devo é, evidenciar, porque não é lá muito legal, tão pouco para mim quanto para os meus irmãos, e é essa coisa de você ir modelando a sua essência para trazer para um lugar de bem. Mas aí a pesquisa, a busca foi para dentro de um lugar meio indefinido, eu diria assim. Então, nas pesquisas, em qualquer das escrituras antigas, né, a gente tem 5 linhas, que são as mais sagradas, a gente tem o sânscrito, tem o aramaico, o hebraico, a gente tem o chinês e o tibetano, que são as culturas onde a escrita são das mais antigas que a gente tem de referência, né? São os que deixaram por escrito as mensagens. Então, é onde a gente tem que pesquisar. E pesquisando essas culturas, né? Pesquisando todas essas informações, e há outras agora que a gente está também vem se revelando, porque até então não estavam, né? Ainda não havia a descoberta, né? Agora com os manuscritos do Mar Morto, com a edição, né? Já está, acho que na quarta ou quinta edição do livro de Urântia, que ainda vai demorar para caramba para terminar de escrever, mas já traz um monte de informações, a própria Bíblia Sagrada, a Torá, o Talmud, o Corão, né? Tanto faz, né? Essas escritas, que são as mais antigas que a gente tem, para trazer uma referência, né? Para trazer um direcionamento de que é, o que quer dizer e tal. E lógico, dessas informações, dessas literaturas que a gente tira ou extrai os nomes que a gente pode utilizar. E é desses casos que eu proponho durante esses nossos encontros, para trazer, para mostrar para vocês como é que funciona, né? Pelo menos
da forma como eu pude colher. Dentro do propósito desses nossos encontros, a gente tem que levar em consideração aqui os arcanjos, né, dos raios e tal, que a gente vai falar de cada um, né, o Jofiel, o caso Miguel, primeiro raio, Jofiel, segundo raio, Samuel, terceiro, Gabriel e tal, todos eles, né, Rafael, Uriel e Ezequiel, que são os regentes, né, desses raios. A gente também vai falar de cada um deles, o que que significa, o que que traz de referência, qual é o tipo de influência, como se fosse um estudo do signo, do zodíaco, né? Que tem toda aquela coisa. Quem nasce no signo X tem essa tendência, tem isso daqui de aspecto positivo, isso aqui de aspecto negativo, blá, blá, blá. E eu vou fazer isso com todas as culturas, de toda a nossa ancestralidade mais antiga e, lógico, de toda a informação que que eu, pelo menos, consegui colher durante essas pesquisas nesses livros, nessas literaturas mais antigas. Tá? Então, basicamente, a coisa começa assim. Eu não desejo seguidores. Essa frase é uma frase que abre um grimório muito antigo, bastante antigo, e eu adotei comigo. Só que agora, né, está num momento em que a gente tem o tal do Instagram, dessas redes sociais aí tem que ter o lance dos seguidores. Mas no meu propósito de vida, desde, né, de busca, essa foi uma espécie de dogma que eu adotei, eu assumi para mim, porque eu encontrei isso num dos grimórios, a propósito de. Era uma referência, né, um questionamento de um dos discípulos, esse grimório em específico fala de alquimia, né, de manipulação energética e tal, e aí ele falava a respeito da questão do Mestre Jesus, e dos apóstolos, né? E o questionamento de dos discípulos é assim, mas por que ele tinha esse, por que só esses aí? Porque, poxa, quando ele ia tinha multidões, por que só esses? Qual que é a ideia? Esses são os mais fiéis seguidores e tal. Aí fala de Buda também, né? Siddhartha Gautama, né? Na transição, né? De Siddhartha Gautama para o Buda, na iluminação e tal, aí ele diz o seguinte, olha, é assim, aquele que busca o convívio com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade, de uma forma mais amorosa, mais amigável e que permite abraçar o maior número de pessoas quando aquele que detém o conhecimento, aquele que, sei lá, tem a informação ou tem a condição de ministrar qualquer tipo de explicação e informação a respeito, lógico, daquilo que ele domina, porque eu tenho um monte de coisa que eu não faço a menor ideia. Se vocês me perguntar, eu vou ficar que nem um dois de paus aqui, sem resposta, porque tem coisa que eu não sei mesmo. Então, e nem me preocupo com isso. Aí, o que eu fiz na minha vida foi conhecer pessoas que entendem desse assunto, e quando eu tenho dúvida, eu vou lá e pergunto, e aí eu normalmente recebo as orientações, e o que me deixa muito satisfeito. Então, não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade, de saber tudo, até porque essa verdade única não existe. Cada um tem a sua verdade, e é dessa verdade que vocês têm que tirar, extrair o melhor disso, tá? E eu escolhi esse caminho porque eu queria, né, conforme a explanação do mestre lá, né, nesse grimório, eu não quero seguidores, eu só preciso de companheiros de jornada. Porque quando você faz uma caminhada, né, individual, chamada caminhada solo, né, sozinho, você e você busca conhecimento, busca meditação, aprende um monte de coisa, descobre um monte de coisa, mas nunca o tanto que você poderia fazer se tivesse acompanhado. E a ideia é sempre estar bem acompanhado. É por isso que a gente tem aí uma frase, né, dentro da magia,
a Marina e pode revelar, a própria Fernanda, né? A gente diz o seguinte, para nós a frase diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, não funciona muito legal. A gente prefere uma frase assim, ó, diga-me com quem tu andas para eu saber se eu vou junto. É basicamente isso, o que a gente propõe. Então, eu quero participar a maior parte do meu dia, do meu tempo em vida, com pessoas de bem, com pessoas de luz. Então, a, a minha vida me levou para o entendimento que a melhor forma de fazer isso é estar entre irmãos. Não tenho amigos, não tenho colegas, eu só tenho irmãos e irmãs. E hoje eu nem sei se eu posso usar essa distinção, né, de gênero aí, porque tá uma bagunça, mas é como eu aprendi, né? Eu sou da época em que eu sou da época em que o termo irmão já englobava todo mundo, né? Já era o comum. Agora eu tenho peço perdão aí se eu estiver falando besteira e tal, porque eu ainda também tenho muita coisa para aprender, principalmente dessa nova energia, né? Que esses novos conceitos que eu ainda estou engatinhando, então tenho muita coisa para aprender aí até que eu consiga chegar num consenso, eu peço perdão pelos desvios aí, pelos erros, caso isso aconteça. Mas também não estou muito preocupado com isso. Então, a busca é essa. E essa busca, ela tem um fundamento numa lei universal, que é a lei mais poderosa de todas as outras leis. Eu descobri isso com 12 para 13 anos de idade, quando eu comecei a estudar a Cabala, e essa foi a primeira lei, a mais importante de todas, que eu acabei trazendo para o entendimento. E é uma das leis que quase ninguém fala, quase ninguém conhece, quase ninguém nem diz nada a respeito, embora todo mundo faça, todo mundo usa, todo mundo está, né, atrelado e dependente dessa lei. É a lei do fogo negro sobre fogo branco. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que eu escrevo ou o que eu falo é o fogo negro. Aquilo que a pessoa ou a outra parte, né, qualquer um de vocês, por exemplo, entendem ou interpretam ou assimilam ou entendem ou não, é o fogo branco. E é assim que está tudo, né? As escrituras, todas elas obedecem essa mesma forma de conduta, porque se você pegar a Bíblia, por exemplo, que é uma maior referência que a gente tem, né? Você pegar a Bíblia e ler uma passagem lá, um capítulo, um grupo de versículos lá, uma parte, né? Da Bíblia, você terá uma interpretação sua, né, um entendimento e uma mensagem que aquele texto trouxe para você naquele momento. Se passar um dia, por exemplo, se você fizer a mesma coisa no dia seguinte e pegar o mesmo trecho, o mesmo tanto que você leu no dia anterior e ler, relendo, né, a mesma passagem lá, os mesmos versículos, a interpretação já vai ser outra. Já vai entender outra coisa, já vai estar tudo diferente. E é assim que é, né? Mestre Jesus dizia a frase mais ou menos, eu não sei, talvez não seja capaz de repetir exatamente né, como o texto original, mas é algo bem próximo a isso, né? Mestre Jesus dizia que tudo aquilo que for para ser entendido não será dito, nem estará escrito. Sempre estará nas entrelinhas, e é onde a gente busca essa tal subjetividade, essa tal interpretação individual que essa lei impõe a todos nós. Então, por exemplo, se eu pegar eu for assistir um filme, né, vamos supor que a gente combinasse e fosse a um cinema, numa estreia lá de algum filme, e aí todos nós assistíssemos ao mesmo filme. Com certeza, os comentários seriam a respeito de assuntos ou de partes, né, da história
que a gente, é verdade, eu lembro que passou isso, você lembra daquela hora que aconteceu aquilo? Então, eu lembro e tal, mas eu também lembro daquela outra hora lá e tal. E esses argumentos, né, essa argumentação vai estar sempre na referência da maioria, né, que prestou atenção ao filme, vai coincidir, vai, né, ter similaridade. E alguns que não estavam lá muito, sei lá, de repente viajou nas ideias e tal, eu falei, pô, não lembro disso não lembro dessa parte, teve isso no filme, puxa, perdi e tal. Isso é normal, essa é a nossa essência. Mas a mensagem, né, que cada um de nós receberá dentro do nosso âmago, dentro da nossa essência, será com certeza, embora possa ser igual, né? Por exemplo, todo mundo ficou emocionado com o filme, todos nós ficamos emocionados. Então, a mensagem é emoção, né? Emocionados. Mas ninguém sente a emoção que eu sinto. Isso é meu. Assim como ninguém pode sentir a emoção que cada um de vocês sente. Isso é individual. E é sobre isso que a gente vai falar nesses nossos encontros, de você poder ter mais argumentos, né, mais subsídios para você se analisar, para você se entender, para você se aceitar, se amar muito mais. O resultado de toda essa minha busca foi que eu me amo muito mais do que eu já me amei, né, na minha adolescência, minha juventude. Hoje eu estou num lugar assim absolutamente tranquilo, embora inconformado, porque eu não estou completo. Então, eu vou estar sempre buscando melhor. É, Hoje eu estou maravilhosamente bem, mas eu tenho certeza que amanhã eu estarei muito melhor do que eu estou hoje, porque eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero melhorar. Eu nunca estarei satisfeito, é, porque cada uma das oportunidades que a gente tem, cada vez que eu abro os olhos numa manhã nova, e eu percebo que aqui o meu espírito continua fazendo parte dessa jornada, né, encarnatória, eu agradeço e, opa, é um presente, né? Eu estou ganhando uma nova oportunidade, um novo dia para viver essa existência. E a ideia é ver a partir da fonte, a partir de onde tudo isso se origina, de onde tudo isso nasce, para a gente ir tentando, né, criar, traçar esses paralelos entre essas culturas, essas interpretações que só ocorreram exatamente por conta das separações que acabaram ocorrendo em tempos muito distantes, né? A gente está falando assim, a última separação mesmo, o último cataclismo, né, vamos chamar assim, a gente está falando de quase 52 milhões de anos no nosso passado. E o mais louco de tudo é que, embora a gente esteja falando de 52 milhões de anos no nosso passado, a gente não vai estar falando de dinossauro, a gente vai estar falando de gente, a gente vai estar falando de pessoas como a gente. Tá, não eram como a gente exatamente, mas bem perto disso. Não tinha nada a ver com dinossauro, porque os dinossauros estão bem anteriores a isso, tá? Embora a ciência, em alguns casos, queira negar, documentação, né, comprova, documentação histórica comprova, a gente tem livros, achados arqueológicos, um monte de coisa que está lá e não tem como. Sim, lógico, haverá pessoas que não vão falar que é tudo invenção, que é mentira e tal, mas o mais louco disso tudo é que se fizer sentido, se realmente falar assim, poxa vida, que bacana, eu nunca tinha pensado por esse lado, caramba, isso, pô, aí começa, e se fosse assim, mas e se tivesse acontecido? E aí começa a tecer uma série de outros questionamentos, e tudo isso você vai descobrir que todos esses questionamentos estão aí dentro de você, né? Então, por quê? Porque já é seu, já é.
próprio de você, né? Aí, quando a gente fala dos raios, a gente tem essa conexão. Eu trago um pouco de sincretismos, eu não gosto muito desse termo, mas é o termo usado, de outras linhas de visão, né, de outras óticas, como a cultura de interpretação mais biológica, e a gente vai falar um pouquinho, bem pouco sobre essa questão biológica, né, do genes, porque das raças, né, a separação das raças, a gente tem que falar disso, lógico, é uma abordagem bem superficial, apenas para registro, mas também para entender o que dá, né, continuidade com a expressão dessas divindades, desses seres que a gente chamaria espirituais. Então, tem que ver a fonte, né? Tem que ver a base. E isso tudo, durante os nossos encontros, é o que a minha proposta é trazer para vocês, assim, de forma bem detalhada, minuciosamente, bem explicadas, bem demonstrada, com informação. Todas essas informações podem sim serem comprovadas. Eu tenho as referências, repito, as referências bibliográficas e tudo mais. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, tá? Repito, eu não sou o dono da verdade. Eu tenho a minha verdade e a minha proposta é eu debater com vocês sobre essa minha verdade com um intuito único para aqueles de vocês que tudo isso fizer sentido, para aqueles de vocês que trouxeram um lugar de, poxa vida, que bacana, eu nunca tinha pensado nisso, que legal e tal. Vamos lá, vamos, né, melhorar, vamos intensificar isso. E para aqueles de vocês que falam assim, cara, falando um monte de abobrinha, está falando um monte de asneira aí e tal, também espero continuemos amigos, parceiros aí de jornada e naquilo que me for permitido, estarei sempre à disposição e espero, né, que a gente possa criar a partir desses encontros uma amizade, né, um companheirismo e um compartilhar e é o que a espiritualidade pede sempre para a gente, né? Ela sempre pede assim. A questão é que a gente entende do lado oposto, né? A gente entende invertido, a maioria das vezes. Então, é assim, você quer receber alguma coisa? Então, dá, né? É dando que a gente recebe. Então, primeiro dá, primeiro entrega, primeiro proporciona, depois você recebe naturalmente. Não precisa nem fazer muita força, naturalmente você receberá o retorno. Beleza? Então, assim, resumidamente, eu vou trazer para vocês aqui o que a minha busca, minha pesquisa mais, né, aprofundada trouxe. Repito, a cabala para mim é uma referência, tanto que eu sou cabalista, sou, né, mago praticante, e vivo 24 horas por dia essa energia. Então, é, é que como fez tão bem para mim, me tirou de um lugar muito ruim, porque virginiano é chato pra caramba, eu era muito chato, era muito questionador, muito radical, eu tinha comportamentos assim extremamente radicais e tal, isso me levou sempre para lugares de desconforto, de debate, me trouxe uma série de inconvenientes, até que eu consegui temperar, né, melhorar isso, trazer com uma depuração bem orientada, bem direcionada, com toda essa bagagem aí, todo esse conteúdo, né, que eu acabei agregando aí na minha jornada, me trouxe para um lugar absolutamente em paz, tranquilo. Então, hoje, muita gente, quando eu digo, eu sou virginiano, fala, "Não, você não parece nem um pouco virginiano, então, mas eu sou. De vez em quando eu deixo bem claro esse lado, isso é bem legal. É para isso. A ideia do curso é exatamente essa: é você ter a argumentação dentro de você, conhecendo a sua essência, principal essência, você fazer aí o seu tempero, né, emocional, sentimental, espiritual, físico, até metabólico, né? Vocês vão ver que isso é muito louco, mó gostoso isso, de mudança de padrões, muda respiração, muda
comportamento, muda um monte de coisa, né? Depois eu espero aí que nas alegações finais aí de cada um de vocês aí a gente possa constatar aí, né, com os irmãos que estão aí, que já me conhecem, já estão também nessa jornada do despertar, e eu tenho certeza vai ser bem legal, tá bom? Então, ó, tudo começa no princípio, né? No livro sagrado está lá, e no início, né? O Bereshit, aliás, né? Primeiro capítulo da Gênesis, né? Diz assim, né? E no princípio havia o caos, né? E o caos é interpretado, né, no texto original, né, que está em grego arcaico, mas partindo, né, do hebraico, que é uma melhora, uma evolução, sei lá se eu posso chamar desse jeito, do aramaico, que é a língua mãe, né, a língua original. O hebraico meio que dominou durante muito tempo essas literaturas. E lá no texto está dizendo assim, Ain, né? O que é Ain? Ain é nada, literalmente, traduzido ao português, assim, ao pé da letra, é nada. Mas é o nada que representa o todo. Por quê? Porque tudo que existe, e tudo que a gente imagina que exista, e aquilo que a gente sequer imagina, mas que já existe, partiu desse momento, partiu desse Ein, que se implodiu e se manifestou em suas partículas, em suas partes, e espalhou isso para essa infinidade de mundos aí que alguns a gente ainda nem conhece, nem sabe que existe, mas tem lá uma ideia, né? Poxa, se tem vida aqui na Terra, não é? Meu, é muito lugar, cara, é muito grande esse negócio. Só a Via Láctea, cara, deve caber, acho que umas, sei lá, né? Segundo os escritos antigos, cabem ou existem 490 outros sistemas mais ou menos parecido com o nosso, né, o sistema solar, e nesses aí, com certeza, um dos planetas apresenta as condições, né, e a possibilidade de existir vida. Então, já começa aí, né? A gente já começa nesse lugar. Então, o que que eu trago para vocês? Uma imagem, né, que representa o Why. Era o Why e assim, como ele era pleno, e ele era o tudo, ele decide, então, se implodir. A gente tem a teoria lá, a famosa teoria do Big Bang, né? Original, que deu origem à vida. Então, essa implosão, essa expansão energética gerou a figura, expressão da luz, do amor, que sai, né, para se manifestar em todas as suas possibilidades. E, num primeiro momento, ele gera 8 seres absolutamente magníficos, esplendorosos, são chamados Elohim, ou os 8 filhos da luz infinita. A gente tem a nomenclatura utilizada aí, os títulos, né, utilizados para referenciar cada um deles, e aí eu vou falar disso detalhadamente, não vem ao caso agora, para não alongar muito, mas a partir desse momento, o Criador, gerando esses 8 fractais seus, né, 8 representações suas, ele permitiu, na sua formação, né, que eles tivessem a mesma essência. Então, imediatamente após a sua criação, né, a sua existência individual, mas ainda conectada ao Pai, né, pela própria essência, eles também se implodem e também se manifestam, e isso ocorre e vai continuar ocorrendo, assim como aconteceu no princípio, vai até não sei quem, o infinito, vai continuar acontecendo, tá? Então é basicamente isso. Começa lá, cada um deles então se implode e se manifesta em energia. A diferença básica é que esses 8 filhos da luz suprema não se apartam, não se desligaram, né? Não se afastaram
da origem, da fonte original. Apenas as suas reproduções, as suas recriações. Porém, elas só puderam ocorrer em 7 eventos, não mais em 8 eventos como no original, porque essa oitava energia, esse oitavo processo, é a própria conexão com esse ser, né? Esse Elohim do qual foi gerado. Então, a partir daí, 7, aí vocês devem ter já ouvido falar sobre o número 7 e o poder do número 7. Aí a gente tem 7 dias da semana, a gente tem as 7 linhas da Umbanda, a gente tem os 7 raios, tinha, né? Que agora já são 8, e por aí vai, né? O 7 é uma expressão, 7 dias da criação, né? Todo o processo, ele criou tudo em 6, mas ele descansou no 7º, trazendo essa referência aí, né? Dessa conexão infinita dos 8 seres com o próprio Pai e a impossibilidade deles se implodirem em 8 expressões por conta dessa conexão que não quebra nunca, tá? E assim sucessivamente. Aí ocorre o quê? Imagina que a partir desse aqui, né? Eu vou pegar esse daqui, que fica mais fácil. A partir desse aqui, a gente tem 7 energias, e essas energias, como o seu criador, né, que é esse aqui, também se implodem, e aí vão virar outros 7 para cá, outros 7 para lá, 7 para lá, 7, e vai abrindo esse leque, vai aumentando, vai ampliando, ao ponto que a gente chega onde a gente está, né? Nós somos uma dessas outras tantas implosões aí, apartados completamente dessa fonte, mas com a essência, essa, né, manifestação que seria a oitava desses seres, com essa coisa de um buraco. A gente não está completo, a gente quer ir para um lugar, a gente depende, a gente necessita de referência, de acreditar, a gente necessita crer ou dar crédito né? Acreditar é dar crédito ao que você dita. A gente necessita crer em algo absolutamente maravilhoso e maior como razão de vida para que a gente deseje estar lá, mereça ser recebido de retorno, porque a gente tem na mesma escritura a referência, né, do pó nós viemos, para o pó a gente vai voltar, e por aí vai. Então, a proposta é discorrer em cada uma das aulas sobre uma dessas óticas, né? Depois a gente vai falar de outras culturas, então a gente vai falar da Védica, a gente vai falar da Yorubá, Jeje, Nagô e Ewa, né? Num sincretismo, depois a gente vai falar do zoroastrismo, que é supostamente a mais antiga religião que a gente tem notícia, e é supostamente porque tem muita coisa na cultura védica que já é condicionada à religião. Aí a gente vai caminhar pela cultura védica, vai passear pela cultura nórdica, e assim, eu vou passear com vocês por todas essas culturas e tentar demonstrar a similaridade que todas elas têm, né, todas elas possuem, de serem a mesma coisa, embora não a mesma coisa em essência. Por quê? Porque com um novo ângulo de visão, tem uma utilização, uma energização, uma fluidez um pouco diferente, exatamente pelo olhar diferente, pelo uso, pelo utilizar diferenciado que essas energias receberam, né, ao longo do tempo aí. Então, a gente estava falando no começo da mandioca, né? De repente, aqui na nossa cultura, nessa região, além de chamar mandioca, né, diferente das outras regiões, aqui a gente usa fazer a mandioca cozida, frita, sei lá, né? Tem lá as culinárias lá, aí faz farinha, não sei o quê. E aí lá, quem faz lá o tal do aipim, pode ter uma outra receita, um outro tipo de forma de misturar isso daí.
E aí, lá na tal da macaxeira também, deve ter várias coisas, coloca isso, coloca aquilo, e que não é comum às outras localidades. A mesma coisa acontece com as religiões, com as ditas religiões, que de religião só tem um nome, que na função e em essência não acontece, né? Porque religião vem do grego, né? E do latim, né? Que é o religare, né? Para religar, reconectar. E aí fica aquela coisa de, eu só consigo me reconectar assim. Beleza, é assim que você tem que se reconectar. Você identificou que é aqui que seu coração fala. Então você vai. Vou dar um exemplo. Você está dentro de uma igreja, está vendo toda a Eucaristia, vendo todo aquele processo, a pregação lá, né? Do padre, trazendo lá o padre, o freio, sei lá, o que estiver ministrando, o bispo lá que estiver ministrando a cerimônia. É, todo aquele conceito eucarístico, né, toda aquela energia, a beleza do lugar e todo aquele ambiente, é lá que você, aquilo enche meu coração, eu me sinto maravilhosamente bem. Então é lá que você tem que estar. Não tem que estar em outro lugar, tem que continuar e tem que melhorar a sua conexão com essa energia o máximo que você puder, porque essa é a sua essência. Agora, isso não representa que você será condicionada a fazer uso desse seu prazer, dessa sua iluminação dentro dessa sua fé, que você só possa fazer isso com aqueles que frequentam a sua igreja. Se ele frequenta um terreiro de Umbanda, por exemplo, você tem que é, segregar. Se ele é hindu, é indiano, é Hare Krishna, é Buda, é budista, né, perdão, não tem nada a ver, não curto e tal. Oi? E que diacho de religação é essa? Né? Da onde que vem essa ideia de separatividade em vez de agregar, em vez de tornar comum? É isso. A proposta também dos nossos encontros é trazer para vocês as diferenças, as principais diferenças de olhar, de interpretação, mas não numas de falar, ó, isso aqui não serve, isso aqui não presta, isso aqui não é legal. Muito pelo contrário. Isso daqui é legal, isso daqui presta e muito. Talvez não para mim, não para um de vocês, mas para alguém é absolutamente maravilhoso. Então, tem total direito e merecimento de existir, tá? Agora, o que acontece? Nesse negócio de implodir, vai implodindo, implodindo, vai, né, se refazendo, ou se reconstruindo, se reproduzindo em energia, com essa expansão a partir da fonte, a coisa foi distanciando, 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 até chegar no que a gente conhece aqui como este quadrante, né? Depois eu vou explicar melhor o que quer dizer isso. Nas aulas eu explico bem o que significa essa palavra. E aí, nesse quadrante, depararam com uma peculiaridade que não havia ainda acontecido, ocorrido em nenhum dos outros quadrantes, que é a condensação da matéria e a possibilidade da existência matéria em harmonia ou em companhia espiritual, que a gente chama de encarnação, né? Nasce, renasce, é a tal da roda do samsara da cultura védica. E aí, a partir de então, o que se pensou? Quando a gente fala de energia, a gente lembra das estrelas, né? A gente lembra do cosmo, né? Como um todo. Aqui uma carta estelar, né? Representando uma supernova, né? Então você vê aí no centro essa supernova, que é a explosão de uma estrela. Ela chega num colapso, né? Chega num momento de colapso de energia e ela explode. Aí a explosão dela vai espalhar poeira dessa explosão por um bom espaço, e, lógico, não há a interferência de gravidade ou alguma coisa assim. Então, enquanto não houver nada, isso aí vai expandindo, né? Parte de um princípio e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo.
Assim começou o tal Big Bang e tal. E o que é importante notar é que vocês percebem que a energia, supostamente partindo desse centro, ela ganhou uma força, criou uma massa energética muito intensa, que a gente chama de primeira onda, é, mas ela continua no processo expansivo, né, na ressonância, porque primeiro vem a parte de deslocamento espacial, né, de massa, para depois acontecer a parte do som, né, o efeito som. Como a gente está falando aí do vácuo, isso demora um pouquinho, mas aqui é basicamente a mesma coisa. Você vê o raio, deu aquele relâmpago grande, e depois de algum tempo você vai ouvir o barulho que é o deslocamento desse raio através do nosso ar, né, da nossa atmosfera. A mesma coisa acontece lá. Não há barulho, como a gente entende aqui, mas há essa expansão, que é a segunda onda, né, todo esse processo. Aí que eles perceberam, aqui nesse quadrante, tanto essa primeira onda quanto a segunda onda chegavam num lugar onde elas condensavam, elas se uniam, o que não acontecia em outros locais. E essa união, ela promovia o efeito contrário à própria implosão, né? Essa expansão. Ela atraía, era um negócio de atração. E que louco, né? A maioria das estrelas, dos astros, né, dentro do nosso conceito astrofísico, falando apenas da questão astrofísica, né, é nada mais, nada menos que a condensação, né, a união de várias partículas de energia, com energia, né, que são partículas de luz, que a gente chama de estrelinhas, elas se unem através de uma força chamada gravitacional que atrai essas partículas para o mesmo lugar, né? Então, o nascimento de uma galáxia, por exemplo, ele começa como se fosse uma espécie de nebulosa, tá? Então, basicamente assim, né? Começa aquela coisa condensada, e aí essas nuances de colorações e de é, intensidade, né, de iluminação, elas estão dependentes da matéria, né, da matéria-prima, da base. Então, por alguns espaços há gases, são partículas, né, que a gente chama de gases. Eu vou simplificar, não vou nem aprofundar, porque não é o momento. E essas partículas, elas dão, né, a essas pequenas outras partículas que estão se condensando, se aproximando, uma coloração meio diferenciada, por um tempo. Aí, passado algum tempo, e tempo, a gente está falando de milhões de anos, né, para acontecer isso. Com o passar desse tempo, elas realmente vão condensando e vão criando um espaço gravitacional, que é limitado pela energia central ou a força central de cada uma dessas pequenas condensações que a gente chama de astros, tá? Então, basicamente isso. Então, você tem essas partículas sendo atraídas. O que é legal nessa imagem é que a gente pode perceber por ela e o microcosmo, ele é exatamente a manifestação, ou a representação, ou a repetição do macrocosmo. Isso acontece lá no não sei aonde, em qual proporção, em qual dimensão, mas ela se repete no microcosmo. Dentro do nosso corpo tem um monte de célula e átomos que tomam essa mesma forma, né? Essa mesma figura. Ou seja, nós fomos criados na semelhança do Criador. Então, tudo que existe próximo à nossa existência é como se fosse base, né? Fundamento, matéria-prima para tudo aquilo que vai acontecer no nosso caminhar. E, por conta disso, a gente, às vezes,
acaba promovendo misturas que não são muito agradáveis, né? Não são muito boas, e a gente acaba atraindo através do nosso campo gravitacional, coloca as aspas aí, é só uma analogia, tá? A gente acaba atraindo energias com as quais a gente tem que conviver, por quê? Porque trouxe, a gente puxou, a gente atraiu. E às vezes são pessoas, ou às vezes são outro, né, tipo de outro padrão frequencial que a gente chama de espírito. Não acho o melhor termo, mas por enquanto a gente fica dessa forma. E às vezes a gente atrai coisas boas, e às vezes a gente atrai coisas não tão boas. E assim acontece quando uma dessas condensações, né, esse astro, ele se solidificar, ele se adensar plenamente e criar o segundo, que é a chamada segunda onda, né, que seria esse campo energético que a gente chama de atmosfera aqui no nosso planeta, ele cria internamente o produto de tudo isso que foi misturado, que no caso aqui nosso é a vida, nas suas expressões, em toda a sua diversidade, planta, bicho, né, inseto, tudo, né? E peixe, água, pedra, tudo que existe em vida. E fora dessa atmosfera, ou fora desse campo, né, chamado gravitacional, ocorrerá as convivências ou as interações, às vezes intensas ou às vezes esporádicas, de outros astros, outras energias, outras frequências, e podem ajudar ou podem atrapalhar o desenvolvimento desse astro aí. Trazendo para o micro, a nossa vida é a mesma coisa. A gente está aqui, às vezes a gente atrai pessoas que não são muito agradáveis, e aí destrói a nossa vida por um tempo, né? Vão fazer e dar um auê, vão dar trabalho, vão trazer dor, sofrimento, perdão. E às vezes a gente atrai pessoas maravilhosas que vão trazer crescimento, vão trazer evolução, e assim caminha a humanidade. O que a proposta de todo curso esotérico, né, seja ele qual for, é exatamente a autoajuda. Então, você conhecendo as energias, conhecendo a sua frequência, conhecendo os padrões que de verdade você vibra, que é essa sua atmosfera, você consegue definir e escolher melhor com quais outras energias você vai se misturar ou não. Com qual outra energia você vai se envolver ou não. Se você vai atrair, vai puxar, como às vezes a Terra puxa aí alguns fragmentos, né, de meteoritos e algumas estrelas, que são, né, chamadas cadentes, né, porque estão em decadência. E às vezes a gente tem os cometas aí que vem para dar um estrago, né, trazer um problema. Às vezes tem um asteroide, que nem aconteceu com os irmãos dinossauros lá, né? Cai o trem lá, destrói tudo, e aí tem que começar de novo. E assim é o processo. Então, a partir disso, eu trouxe uma referência do livro de Urântia, né? Que aqui é adensamento maior, já quase no seu auge, já quase plenamente construído. E aí, do livro de Urântia, a gente tem essa imagem, né? Aqui uma imagem mais aproximada de Edentia, que é essa daqui, essa bolinha azul no centro, é chamada Edentia, né? No livro de Urântia, que é um livro maravilhoso. E em volta de Edentia, que é a capital central do nosso, né, universo local, o superuniverso, onde estamos, né, compreendidos, é muito maior que isso, mas esse é o nosso universo local. E aí, teoricamente, segundo a figura, lógico que ela é condensada, né, ela é diminuída para poder caber o trem aí. A gente está falando de distâncias absurdamente grandes para a nossa condição, mas quem sabe, né? Dá para ver o mouse aí, ó. Quem sabe nós somos esse condensado aqui. Esse condensado aqui é o nosso universo, é tudo que a gente consegue imaginar e ver, dada a nossa pequenez em relação ao cosmos, né?
em relação a todos os outros astros, e a gente é só um pedacinho disso aí, de uma pequena partícula disso aí. Então, vai passar por todo o processo chamado evolutivo, a gente vai crescer, vai evoluir, vamos passar para um lugar melhor, maior e mais completo, até que a gente possa retornar à fonte, né, o coração central, no tal paraíso, lá que está muito longe, já num outro super universo. E aí o livro traz melhor referência. Depois a gente, né, durante as apresentações, eu vou trazer aqui um desenho mais detalhado e uma explicação um pouco mais aprofundada disso tudo, tá bom? Aqui a gente tem a figura chamada Pangeia. Para quem não sabe, Pangeia era o nome do continente único que existia aqui na nossa Terra, lá antes da gente chamar planeta Terra, antes da gente chegar no momento de construção. Nessa época, aqui tem a referência, né, onde fica a América do Norte, onde fica a América do Sul, onde fica a Antártida, a Austrália, os continentes, né? A Índia, que ficava aqui, depois foi empurrada, ela foi jogada lá para cima, né? Bateu lá na tal da Eurásia, ou Laurásia, tem literatura que chama Laurásia, outra chama Eurásia, fazendo referência à Europa e Ásia, mas essa Pangeia era o ponto de origem. Então, como era muito grande, como é, né, o nosso planeta, por exemplo, mesmo que fosse tudo juntinho, não tivesse divisão nenhuma aí, a pessoa para sair da Austrália, para chegar lá no norte da Eurásia, ela ia caminhar não sei quantos, sei lá, nem sei se uma vida era possível ela andar tudo isso daí. E naquela época, né, provavelmente não tinha os carros, avião, esses trem aí, porque a gente está falando de quase 200 milhões de anos na nossa antiguidade, ou seja, na história mais antiga do nosso planeta. Aí acontece que esse continente único tinha as suas distinções, os seus feudos, né, que a gente conhece desse jeito assim, né? A Laurásia ficava lá para aquele lado lá, a parte de Gondwana é para baixo, a gente tem Lemúria, a gente tem Atlântida, o Mar de Tétis, que esse é um único oceano, ele é o único, era o único naquela época, tá? E aí a gente tem também o ponto de convergência desse satélite, que muita gente na literatura interpreta como Lua, foi a Lua que caiu e bateu, não essa Lua nossa, essa daí supostamente é até artificial, não sei, eu estou falando do que a gente tem de informação aí científica, um dia talvez eles provem que sim ou que não, mas fica aí no ar, para mim é Lua, nosso satélite está tudo certo. Se é artificial ou não, para mim isso não, por enquanto não está fazendo diferença. E aí é exatamente nesse trecho entre a Lemúria e a Atlântida que ocorre o primeiro cataclismo, né, o primeiro impacto intenso, quebrando essa placa, né, uma placa tectônica que era única, e quebrou isso daí, aí rachou e começou com a força dessa explosão meio que separar um pouco dessas partes, né, de um único continente, criando os continentes separados, uma parte afundando abaixo da água, né, do Mar de Tétris, que pôde ocupar, outra parte se elevando acima das localidades onde aparecem hoje, né? E aí vai, né? E a gente está, repito, a gente está falando de milhões e milhões de anos, tá? E aqui, bem nesse ponto, onde ficava a capital da Lemúria, chamada Mu, e muito perto, né? Mais ou menos aqui eu acabei esquecendo, não deu para colocar, mas mais ou menos aqui era a capital da Atlântida, é onde ficava a capital central, eram muito próximos, né? Tanto Lemúria quanto a Atlântida trabalhavam incessantemente, incansavelmente
para distribuir para todos os lados, tanto para o lado da Laurásia ou Eurásia, quanto para a parte de Gondwana, né, para a parte de baixo, a mesma cultura, a mesma informação, disponibilizar condições, porque haviam vários tipos de vida como é hoje, né? A gente tem a pessoa, tem os humanos, tem cachorro, tem gato, tem galinha, tem boi, tem isso. A mesma coisa acontecia naquela época e dentro das culturas dos seres chamados humanoides, tinha aqueles que já eram melhor, já estavam melhor, mais bem formados, tinha aqueles que estavam ainda em construção e tudo isso vivia em paz e harmonia, cada um recebendo a sua informação. Aí acontece o tal cataclismo, né? Começa ali onde está Mec, aqui bem no centro, certo? É aqui que o negócio acontece, lá na imagem Pangeia fica mais fácil, e aí começou a separar, eles meio que espalhou isso, aqui a gente já tem uma espécie de carta, né, de mapa mundi, aqui a gente tem a Mu, que é a capital da Lemúria, a parte da Lemúria mais importante afundou, como a gente conhece a história do tal do dilúvio, do mesmo jeito que a maior parte da Atlântida, ou Atlantis, afundou também. E aí, algumas partes subiram. E essa parte de baixo aqui, né, que representava essa energia aqui, ó, ela estava bem aqui embaixo, que é o que eu falei da Índia, que foi jogada lá para cima, bateu lá, tanto que a cordilheira do Himalaia é um processo de dobradura, né, que acontece na placa, na rocha, e aí com o impacto, com a pancada dessa outra placa, meio que foi dobrando, né? Que nem se, por exemplo, você chegasse num lugar e batesse assim, num pano, num tecido, ele vai formando aí essas ondas, é o caso da cordilheira. A mesma coisa aconteceu no leste do nosso continente, né? Como um todo, aconteceu no leste inteiro, até lá para cima, nessa região aqui, que é aqui, ó, América do Norte, e aqui é América do Norte, do lado de cá. Aqui é América do Sul, aqui é a África e tal, a Europa lá. É, É basicamente isso, tá? Mas o que é pior? Por conta do afundamento aqui a gente está falando do Pacífico, tá? Tudo isso aqui agora é Pacífico. Com o afundamento desse negócio aqui, da Lemúria, mudou as correntes marítimas também mudaram. E, naturalmente, alguns animais, né, que viviam aquáticos, animais da fauna, né, marinha, meio que puderam migrar também. É por isso que aparece bicho do outro lado que só existia do lado de cá e tal, mas isso são conceitos históricos, tá? E por fim, a gente tem o mapa mundi lá do tempo de 1900 Guaraná com rolha, ainda onde Mu e Atlantis eram ainda referência. A gente aqui já estamos falando de quase 60 milhões de anos antes da nossa existência, até que acabou que isso aqui afundou de vez. Parte disso juntou com a Austrália, né, principalmente essa região aqui, chamada, né, de Ponak, veio para cá. Aí acontece a separação, tudo isso aí virou um monte de ilhazinha, porque os picos, né, subiram com essa questão da dobradura, né, bateu, vai dobrando, aí aparecem os picos, aí você tem as ilhas do Havaí, aí você tem a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, e por aí vai. Aqui o Kiribati, é o que sobrou que a gente tem hoje aqui, tá? Mas também já está afundando aí uma parte. E falando das carruagens de fogo, há uma expressão, né, no livro de Enoque, segundo livro de Enoque, em que ele relata, né, que ele chamou Eliezer lá, Eliezer, o seu fiel escudeiro, seu sucessor, para entregar a Eliezer, é, acho que é Eliezer. Bom, na hora eu vou lembrar melhor. E aí ele entrega, então, toda a sua cultura, todo o seu conhecimento e deixa para que ele tomasse conta, porque ele ia retornar à figura do pai. Essa nave que vocês veem na parte superior é mais ou menos uma
tentativa do artista, né? Porque quem fez isso aí é um artista, né? Lógico. E ele usou as referências do texto, como está escrito, para criar essa imagem. Então, ele foi o mais fiel possível. Essa nave que vocês veem aqui na parte superior, que é a nave mãe aí, ela lembra a capital da Atlântida, né? Ela lembra uma figura mais parecida como era descrita a existência da capital Atlântida, né? Da parte da Terra, da Pangeia, chamada Atlantis. E os seres de luz, com suas carruagens de fogo, são os Merkabah. A figura ficou circular, repito, porque ele levou ao pé da letra a inscrição. Essa imagem são dois triedros que se intercalam. Aí depois né, nas próximas encontros, se a gente firmar esse compromisso aí de outros encontros, aí vai dar para trazer as imagens melhores. Aí. Então, Enoque foi arrebatado, ele foi conduzido a esse local para nunca mais retornar à face da terra. Ele não morreu. O curioso é que de todos os daquela época, né, tanto Lameque, Matusalém, né, seu neto, o próprio Noé, que é o bisneto, e antes, né, deles, vários outros, né, viviam um tempão, né? Matusalém viveu 960 anos, o Lameque 700 e não sei quanto. Enoque ficou só 365 anos aqui. E aí chegou e falou, ó, chega, não vamos mais brincar disso, agora eu vou voltar lá para da onde eu vim lá, vou lá com meus irmãos lá, e ele foi arrebatado, tá? A Bíblia fala do arrebatamento, aí de figuras como Enoque, como o próprio Noé, assim, bem en passant, infelizmente, né, retirado da Bíblia, o texto original, a Bíblia foi muito editada e reeditada. Então, em alguns concílios, eles resolveram tirar alguns livros, 180 e poucos livros foram excluídos da Bíblia. Eu tive a grata satisfação e felicidade de ter acesso a alguns deles, não todos, mas alguns eu pude ler. Eu comecei minha jornada dentro de um convento franciscano, então, para mim, eu tive muita facilidade de acesso algumas informações que, infelizmente, hoje, por exemplo, se eu quisesse, hoje eu não teria, nem na internet eu consegui achar. Então, acho que essa é a minha vantagem, né? Por isso que eu me sinto muito feliz de ser portador desse conhecimento e poder compartilhar com quem quiser receber. Algumas eu repito, quando eu não tiver como comprovar, eu vou estar sempre falando, ó, eu li um livro que estava escrito assim, 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 e essa tal era assado. Se o que eu trouxer para vocês como informação fizer sentido dentro de vocês, então é prova cabal de que eu não estou enfiando nada goela abaixo, não estou impondo a minha opinião. Se há ressonância, ela só pode ocorrer se já tiver alguma, né, opção dentro de vocês mesmos, talvez inconsciente ainda, adormecido, e o meu propósito é fazer despertar para vocês relembrarem tudo isso, tá? E para finalizar, tem duas imagens aí que eu acho legal, que é o trono masculino da evolução. É uma figura muito comum, o mestre Saraceni eternizou isso, né, no seu livro maravilhoso lá, tanto no Guardião da Meia-Noite, quanto na Magia Sagrada das Velas e tal. Aí ele trouxe isso daqui e ele trouxe um negócio bem bacana, que é o sincretismo. Eu repito, eu particularmente não gosto dessa coisa de sincretismo. Eu uso apenas como referência. Mas para algumas pessoas, como eu disse, né, eu tenho essa imagem, é a imagem de quem tem o trono masculino da evolução, né, ou seja, que a data do seu nascimento somada, os valores somados representem um número 23, se eu não me engano, que é o trono masculino da evolução. Mas
Eu não lembro se é 23, 24. É um desses aí. No meu caso, é o trono masculino, o trono feminino da fé é a imagem 28. E aí eu trouxe aqui para vocês do livro do Saraceni, né, maravilhoso, uma carta aí de apresentação de todos os tronos. Algumas nomenclaturas a gente pode discutir, porque depende muito da origem, né? Se for Nagô, vai estar um pouquinho diferente da Jeje, bastante diferente da Ewa, e mais ou menos parecida com a Nagô, que é, né, a língua mãe. Yorubá, praticamente a maioria ali do Congo era toda, né, com a mesma regência, aí depois que separou também, aí virou bagunça, e eu também não vou entrar nesse detalhe. Então, a imagem que ele traz para a gente é essa, né? Olorum como sendo o centro, seria para nós aqui o Criador, Deus, para quem é da cultura é, mais hinduísta, está falando aí de Trimurti, né? No caso aí, Brahma, Brahma, Shiva e... Eu não lembro agora. É, e cada um leva para o seu caminho e para a sua ideia. Então tem, né, trono masculino disso, trono feminino daquilo. Então, trono feminino da fé, trono masculino da fé, trono feminino do amor, trono masculino do amor, trono feminino do conhecimento e o masculino do conhecimento, até, né, o trono da geração, aí que são as linhas, né, aquela ideia. E aí tem uma carta aí desses, né, dentro desse círculo aqui, falando das questões, quem são, tal, quem trabalha com essa energia, e tem os outros de hierarquia menor, né, que é o caso é, dos caboclos, preto velho, pombogira, é bombogira, o termo correto, não é pombogira, é o pombagira, é, é bombogira, e aí tem lá os Exus, aquele monte de coisa. E aí tem na nossa, eu trouxe esse só para mostrar que o negócio, o buraco é bem mais embaixo, tem muito mais coisa para falar. E a gente vai ter isso também de outras linhas, de outras culturas, aí com os anjos, com os arcanjos, com os devas e mahadevas, as referências de cada, no caso da cultura zoroástica, né, os Mahabharata, que são, como é que são, quais são essas energias, Azura Mazda, que estaria aí no centro, aí tem umas nomenclaturas, a gente vai falar dos 72 nomes de Deus, aí tem também todo o contexto, da onde vem, da onde vai. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso, que é praticamente a apresentação, né? Como se fosse um cartão de visitas para o nosso encontro hoje, para ver se desperta em vocês a curiosidade e o desejo da gente caminhar juntos aí por essa jornada, para agora a gente marca a data, né, do início, quando tiver a possibilidade de formar essa turma, e aí a gente começa com os encontros. A maioria pode acontecer de forma online, e também, né, podemos nos permitir, talvez, algumas vivências, se for possível. Aí a gente marca e combina algumas vivências que a gente faz todo ano, né? A gente viaja, esse ano a gente volta a São Tomé das Letras em novembro, então até novembro dá tempo todo mundo se programar, e aí o que acontece em São Tomé das Letras é o que acontece em São Tomé das Letras, aí cada um que vivenciar, né, tiver essa oportunidade, que trará aí a ideia, saber que diacho que nós apronta, né, que a gente vive fazendo para essas viagens aí. É isso, tá? Então, basicamente, é, o que eu queria trazer para vocês é isso. Espero ter despertado algum interesse, mas, opa, né, vamos aprofundar, e aí a gente vai criando aí, né, conversando, tecendo, para ver se a gente monta essa turma para dar continuidade disso. Por mim, já está, né? É só vocês darem o ok, e aí a gente já conversa, né, com o cronograma
correto para esses encontros aí. Beleza? Então, quero deixar vocês com todo o amor que eu posso desejar. Na minha fé, a gente diz assim, ó, de hoje em diante, todos os meus sentimentos, todas as minhas palavras, os meus pensamentos e os meus atos estarão à disposição de todos sempre. Namastê. Gratidão. Beleza? Boa noite para todos. Muito Abração, boa noite. irmão. Tudo de melhor para todos. Amém. E Amo um beijão, você, assim, ó, Marco. um beijão na sua mãe, saudades enormes, Ela tá? mandou outro, eu já transmiti o seu, ela mandou outro. Maravilha. E aí a Beijo. gente vai se falando.